Olá! E aqui estamos nós para mais uma aula, mais uma conferência de despertar da consciência. Eu, Daniel Râmido, fico muito feliz de você poder estar aqui acompanhando nosso canal e de uma maneira muito direta, muito prática, sem muito rodeio. Eu faço essas aulas, essas videoaulas para que você possa ter um despertar de consciência, para que você possa fazer a diferença no inconsciente coletivo. E você fazendo a diferença no inconsciente coletivo, você vai fazer a diferença na sua família, você vai fazer a diferença na sua casa, você vai fazer a diferença no seu trabalho, você vai fazer a diferença para você próprio, para sempre, certo? Porque quando a gente ajuda uma pessoa no despertar de consciência dela, ela ajuda no inconsciente coletivo. E esse é um dos motivos pelo qual eu gravo essas aulas, compartilho gratuitamente através do YouTube e de outros canais, Instagram, Facebook, os canais que a gente tem, exatamente para que você possa compartilhar com outras pessoas, certo? Então, dentro dessa nossa série de Jornada da Despertar da Consciência, primeiro quero me apresentar, caso você ainda não me conheça. Sou Daniel Râmido. Quem sou eu? É importante você também saber que eu não caio aqui à toa de graça, né? Eu já trabalho há 16 anos como terapeuta, já trabalho com sexualidade, já trabalho com questões ligadas ao campo energético, trabalho já com tantra, com sexualidade, de forma séria, terapêutica, trabalho com casais, trabalho com pessoas solteiras em processos individuais, trabalho com pessoas à distância, com pessoas com depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, junto com abordagens adicionais, junto com médicos, psicólogos, trabalhos complementares. Sou terapeuta holístico e facilitador de workshops de radiestesia, de apometria, e já tenho formado algumas pessoas, né, dentro dessa caminhada como terapeutas, e outras como pessoas comuns como você, e que, como eu no passado, também não tinha entendimento de nada sobre energia, e que de repente a gente começa a ter um entendimento, uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência vai ajudando a gente a se libertar de crenças limitantes, dogmáticas, crenças que muitas vezes atrapalham o nosso processo evolutivo, tanto espiritual como pessoal, como afetivo e outras áreas, né? Facilito o workshop de Enneagrama das personalidades e sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará. Então, isso aqui é um pouquinho do resumo de quem eu sou. Nessa caminhada, ao longo desses anos, já atendi mais de 2.000 pessoas, tanto em processos presenciais quanto online, quanto atendimentos de diversas formas, para casais e outras abordagens, certo? Então, de repente, o que pode estar acontecendo com você? De repente, pode ser que você esteja tendo alguma dificuldade para dormir, de repente pode ser que você esteja acordando 3 horas da manhã, sem saber por que está acontecendo, né? Você, de repente, pode estar perguntando assim: Daniel, eu não sei o que é que acontece comigo. Eu não tenho a menor ideia do que pode estar vindo a acontecer, porque que toda a vida eu acordo 3 horas da manhã. De repente você já deva ter se perguntado isso em algum momento. E aí eu posso te dizer, se isso está acontecendo com você, ou já aconteceu, isso é um chamado da espiritualidade para que você venha fortalecer a sua fé, para que você venha fortalecer a sua conexão espiritual e você venha orar mais, para que você venha vivenciar a sua fé, a sua oração mais, certo? E isso pode te ajudar a você ter um despertar de consciência. E se você caiu aqui e você está vendo esse assunto, isso não é de graça, isso não é à toa, porque nada é à toa, certo? Nada é à toa. Então, se você está vendo esse assunto, provavelmente é porque você está tendo um processo que, de alguma maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, isso te trouxe para que você possa estar tendo esse entendimento, ok? Se você de repente pode já ter ouvido vozes extrafísicas, certo? De repente você pode ter vivenciado situações de dificuldades profissionais, de repente você pode estar ou insatisfeito com o seu trabalho, ou de repente você pode estar até de repente sem conseguir um trabalho,
ou sem conseguir um emprego. Então, de repente você pode estar com dificuldades financeiras, ou dificuldades no relacionamento, ou de repente padrões de pensamentos e crenças limitantes, ou de repente problemas na saúde. E aí de repente você pode estar com uma coisa que a gente chama de interferência espiritual, certo? O que é isso? É um processo que pode acontecer ou de eu para comigo, ou de terceiros para comigo. Ou podem ser pessoas no campo físico, ou pessoas no campo extrafísico. Essa figura aqui abaixo, que mostra na imagem, mostra uma representação de uma consciência extrafísica que está vindo para trazer interferência na moça, gerando uma drenagem energética no campo dela. Essa imagem que está aqui em cima mostra um campo denso, tóxico, que a pessoa está acessando por ela própria, que a gente chama de auto-obsessão. E aí essa auto-obsessão, ela naturalmente vai gerar um processo de obsessão. Quando a pessoa gera uma auto-obsessão, por questões de inveja, raiva, medo, tristeza, angústia, a frequência dela cai, e aí ela própria abre portas energéticas para outras consciências que estão naquela mesma gradiente vibracional acessarem o campo dela. Então é um processo contínuo, como diz lá nos escritos, vigiai e orai, orai e vigiai. Orai e vigiai, acima de tudo, é a sua frequência. Orai e vigiai é a sua vibração. Orai e vigiai para que você possa tomar consciência e não deixar cair em tentação a sua vibração para ela cair. É nesse sentido, certo? Então, orar e vigiar é dentro de um entendimento maior de você compreender que somos seres espirituais vivendo uma experiência física no nosso corpo, ok? Então, se você de repente está vivenciando ou já vivenciou alguma situação dessa, muito provavelmente você pode estar vivenciando alguma situação de obsessão espiritual. E isso é importante você entender isso, porque de repente isso pode fazer com que você venha evitar de ter problemas no futuro. De repente, eu já escutei relatos de pessoas que falaram assim: Daniel, se eu soubesse desse assunto que você está me falando agora, lá atrás, eu teria evitado de ter me separado. Daniel, se eu soubesse desse assunto aqui lá atrás, eu teria evitado de perder meu emprego. De repente eu teria evitado de ter uma dívida financeira. De repente eu teria evitado de adoecer. De repente eu teria evitado passar muitas e muitas noites com dificuldade para dormir ou com padrões de ansiedade desconhecido. Certo? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui eu quero que você traga muita atenção. Existem vários tipos de padrões de obsessão. Aqui são apenas alguns deles, certo? Um desses padrões é o formato de obsessão de encarnado para encarnado. Então vamos entender isso aqui direitinho. O que é uma obsessão de encarnado para encarnado? É aquele padrão comum e claro, clássico, de um marido ciumento com a esposa. É aquele padrão clássico de uma mãe que não para de ficar preocupada com seu filho. Ela está na melhor das intenções. Mas quando chega o filho, começa a ter 15, 16, 18, 25 anos, ela, em vez de ajudar, ela está atrapalhando a evolução dele. Só que ela não percebe isso. E ela está sendo uma cobradora espiritual, inconsciente, do campo dele. Certo? E isso é uma coisa muito grave, porque ela atrapalha a evolução dela e ela atrapalha a evolução dele. E é esse padrão aqui, de obsessão de encarnado para encarnado. Certo? Então, isso é um exemplo clássico de um padrão que acontece dessa maneira. E aí, isso é um dos exemplos, né? Existem muitos outros padrões dentro desse cenário de encarnado para encarnado. Outro caso clássico que acontece demais é aquele que é muito retratado nas músicas de sofrência, né? É aquela coisa da pessoa que viu o outro, a outra com outra pessoa e fica pensando, e chorando. Ela está fazendo mal para ela própria e ela está fazendo mal para outra pessoa, porque energeticamente falando,
ela ainda está linkada, o cardíaco dela, com a outra pessoa. E se você conhece alguém que tenha vivenciado isso, traga essa pessoa para assistir esse assunto, certo? Porque essa pessoa, ela está sendo um obsessor encarnado do outro, sem saber. E eu não precisei falar sobre nada do extrafísico para isso. Mas isso é um tipo de padrão de obsessão de encarnado para encarnado, dentro de vários outros padrões que existem, certo? Outro tipo de situação que acontece com muita frequência é a obsessão de desencarnado para desencarnado. Acontece com muita frequência seres negativados, densos, que têm um padrão de dominação e poder, pegarem outras consciências desencarnadas e aprisionarem essas consciências através de magia negra. Então existem seres no plano astral inferior, no baixo astral inferior, que a gente chama de umbral, que têm conhecimento magístico e eles, através de manipulações energéticas negativadas, interferem na consciência desse ser, aprisionando essa consciência. E aí a gente chama isso de obsessão de desencarnado para desencarnado, certo? Existe também um outro padrão de obsessão de encarnado para desencarnado. Como é que funciona isso, Daniel? É aquela coisa do tipo, tinha lá um rapaz, uma moça, o pai dele faleceu, ou a mãe dele faleceu, ou dela, e essa pessoa não para de pensar no pai ou na mãe que faleceu. Ela vive chamando o nome da pessoa. Ao invés de ela fazer uma oração, pedindo que aquela consciência venha evoluir, venha desapegar da matéria, ela fica chamando. E aí, ela sem saber, ela começa a gerar um processo de obsessão de encarnado para desencarnado. Ela está sendo um obsessor do próprio familiar dela. Se você não sabia, e conhecereis a verdade vos libertará, certo? Libertará de nós mesmos. Não é libertará de qualquer outra coisa, não. É libertará nós de nós mesmos. Eu estou aqui para trazer a verdade. Não quero que você acredite em nada do que eu estou falando. Estou trazendo aqui conhecimento real, porque eu já atendi várias e várias pessoas, e algumas pessoas aconteceu isso. E já na primeira sessão a gente precisa trazer a tomada de consciência, a gente precisa trazer a lucidez, porque a verdade, ela vem com a cura, e a cura vem com a verdade. Mas a cura que eu estou me referindo é um processo de transformação, é um processo de mudança de padrão. Então, para que a pessoa ela possa sair de um padrão de doença mental, emocional, energética, espiritual, física, ela precisa ter o entendimento, a consciência da verdade. E a verdade vai trazer correção, certo? Eu acho que a melhor palavra é correção, tá certo? Então, quando a gente traz essa consciência no processo terapêutico, que existe esse caso, aí o que é que a gente orienta? Perdoe, libere essa pessoa, desapegue. Uma das coisas que Siddhartha Gautama, Buda, trazia era de que tudo aquilo que gera peso, dor ou sofrimento, aquilo precisa ser revisto, aquilo precisa ser liberado, aquilo precisa ser desapegado, porque tudo aquilo que possa trazer apego, aquilo atrapalha a minha evolução espiritual no agora. E nós não estamos aqui para apegar, nós estamos aqui para nos desapegar. Até porque o processo da morte, ele é um exercício incrível de desapego da matéria. Então, as pessoas só conseguem realmente evoluir no plano espiritual depois que desencarnam, quando tem uma vida boa, serena, leve, tranquila e desapegaram, certo? E aí, quando a pessoa ela está num processo apegada a alguém que já partiu, ela está atrapalhando a evolução dela e do outro. Então, se isso acontece com você ou acontece com alguém que você conhece, traga essa pessoa para assistir o vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e, acima de tudo, oriente essa pessoa a exercitar o perdão e a liberação, o desapego, certo? E o mais importante, o amor, intencionando o amor, intencionando a gratidão para aquele ser querido, familiar, e ao invés de ficar chamando essa pessoa, apegada a ela, é desapegar, intencionando, seja feliz, evolua na luz, cresça na luz, cresça na luz. Eu te agradeço pelo momento que estivemos juntos, eu te agradeço, meu ente querido, que você partiu,
mas agora é o momento de você ser feliz aonde você quer que esteja, para que eu possa ser feliz, certo? Então isso é o padrão que eu chamo de padrão corrigido, que é um padrão saudável, equilibrado, lúcido, evolutivo, ok? Outro padrão de obsessão é a obsessão de desencarnado para encarnado, que aí é o oposto, né? A gente falou do encarnado para o desencarnado, que agora é o oposto. É o padrão, por exemplo, daquela pessoa, ente querido, que partiu e esse está apegado a quem ficou. É um marido que de repente partiu e ficou apegado à esposa. É uma mãe que ficou apegada a um filho que queria muito estar próximo. Mas o corpo físico dela já não aguentava mais. Por isso que ela desencarnou. Então, é um processo também que pode acontecer se a consciência, quando estava aqui, ela não estava com esse devido gradiente de consciência. Porque a única coisa que a gente leva daqui, meu querido, minha querida, é o conhecimento que a gente aprende. São as experiências vividas que a gente tira a partir da nossa caminhada evolutiva. Ou não, né? Ou a partir de nenhuma caminhada evolutiva. E aí a própria pessoa ela densifica nesse processo. Certo? E aí a gente está vivenciando um processo de transição planetária. O nosso planeta está passando por mudanças profundas, reais, mudanças de transformação. E mentores de luz, que eu vou falar já já nessa nossa aula, nessa nossa conferência de transmissão, porque não sou somente eu, estou eu e toda a minha equipe de amparo falando para você nesse momento, certo? Sintonizados para te passar o melhor para que você possa evoluir e se transformar se você estiver aberto, ok? Então, é importante você entender que quando você está aqui, no aqui e agora, ainda vivo, encarnado na matéria, e você tem transformações, quando você partir, você não vai ficar mais apegado a ninguém. Você vai entender que você vivenciou todas as experiências positivas, evolutivas, saudáveis, e essas experiências positivas, evolutivas, saudáveis, foi o que você vivenciou e era o que era para você vivenciar. E aí você parte desapegado a tudo que aconteceu. Desapego total, certo? O que é diferente de eu viver uma vida abundante. Eu posso viver uma vida abundante, próspera, mas estar desapegado. Encarnado no aqui e agora, certo? Mas isso é um assunto para uma outra aula, não é para isso agora, tá certo? Se você está gostando desse vídeo, eu peço que você possa clicar aqui em curtir, em comentar, o quanto de repente algum assunto específico fez sentido para você e de repente trazer sugestões de pautas. O que você gostaria de saber a partir desses assuntos que a gente está entregando aqui? Comenta aqui embaixo e traz a sua opinião. Se de repente alguma dessas formas de obsessão já aconteceu com você, se alguma dessas formas de obsessão de repente você já vivenciou isso em algum momento, compartilhe para poder te conhecer um pouquinho mais e saber da sua história. A sua história, ela me interessa, tá bom? Continuando aqui a nossa aula, além da obsessão de desencarnado para encarnado, que foi o que a gente acabou de falar, existe a obsessão recíproca, que é, por exemplo, aquele padrão de obsessão, pegando o exemplo da pessoa que partiu familiar e a pessoa que está aqui, é aquele padrão da pessoa que desencarnou, que estava apegada à pessoa encarnada, e a pessoa encarnada que estava apegada à pessoa desencarnada. Então elas estão em outro plano, em outra dimensão, mas uma está obsediando a outra. Uma está atrapalhando a evolução da outra. E olha, isso é a coisa mais comum que acontece. Isso acontece demais, demais. E não é por maldade, isso acontece por inconsciência. Isso acontece por falta de entendimento. E como eu já falei, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de nós mesmos, certo? Então, quando você entende isso, e se você está vivenciando algum cenário nesse sentido, é o momento de você trabalhar o perdão, a liberação, intencionar que aquela consciência venha ser feliz e solicitar que ela venha também evoluir na luz. E aí existem caminhos de evolução que não dá tempo de a gente falar isso tudo aqui, mas num set terapêutico, num processo de uma formação, de repente numa outra aula a gente pode aprofundar mais sobre isso, tá certo? Então,
comenta aqui se você quer saber mais informações sobre algum assunto específico que a gente está tratando, porque aqui a gente está fazendo só uma pequena pincelada, um pequeno assunto e tocando e aprofundando um pequeno assunto e trazendo percepções. E existe também a situação mais crítica, que é a autoobsessão. O que é a autoobsessão, Daniel? A autoobsessão é o processo inconsciente de eu me autoobsediar. Através da raiva que eu sinto do meu marido, eu acabo baixando a minha vibração e eu acabo acessando a autoobsessão. E com a autoobsessão vem outras consciências obsessivas naquele padrão vibracional da raiva. Se eu tenho medo, eu baixo a minha vibração, eu gero uma autoobsessão do medo. E aí vem as consciências da frequência do medo. E assim por diante. Inveja, vingança, ódio, qualquer padrão desqualificado, isso gera uma baixa vibracional e gera o processo da autoobsessão. E aí a pessoa, ela não sabe, mas ela acaba gerando um gradiente denso de vibração. Para ela própria. Ela faz mal para ela própria, certo? Então, se você de repente tem vivenciado isso, alerta, cuidado máximo em relação a isso, porque isso é inconsciente, certo? De repente tem pessoas que a gente atende num set terapêutico, a gente atende com uma primeira sessão, de repente uma pessoa com um quadro grave de depressão, e aí de repente a gente faz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Qual é a tendência? A pessoa melhorar. Depois de 3 sessões de correção apométrica, se a pessoa não melhorar, é hora de rever a abordagem daquele tratamento. Porque eu sempre trago no processo terapêutico o princípio da autorresponsabilidade. Daniel, o que é o princípio da autorresponsabilidade? É um princípio que diz o seguinte, que o que quer que seja, que esteja bom ou ruim, eu sou o responsável. Se algo está ruim, eu sou o responsável e eu preciso mudar. Se algo está bom, eu sou o responsável e compete a mim manter, sustentar aquele padrão. E aí com isso, eu consigo trazer transformações reais. Então o princípio da autorresponsabilidade, eu trago para a pessoa atendida, para ela entender que a parte dela são 90% do tratamento. E a minha parte como terapeuta são apenas 10%. É mesmo, Daniel? É. A minha parte é apenas uma pequena parte de trazer consciência, lucidez e a correção apométrica. Mas se ela não trazer tomada de consciência, se ela não mudar o padrão vibracional de baixo para alto e ela não sustentar isso, a gente limpa o campo e ela própria suja o campo, baixando a vibração. A gente limpa o campo e ela própria suja. Como? Fazendo exatamente esse processo da auto-obsessão. E aí, pegando esse exemplo que eu atendi um caso real, de uma pessoa com depressão, ela, não vou citar nomes, né, questões éticas, mas a gente pode citar o caso, só para poder trazer um entendimento. Ela estava com um gradiente de depressão e toda a narrativa dela era o ex-marido. O ex-marido manipulava ela, o ex-marido traiu ela, o ex-marido isso, o ex-marido aquilo, o ex-marido aquilo. Ela estava cheia de mágoa do ex-marido. Você acha que o padrão dessa pessoa, dessa mulher, era alto de frequência ou era baixo? Baixíssimo. Baixíssimo. Então, ela estava num gradiente de depressão porque ela chegou lá. Ela chegou lá. Então, no primeiro momento, a gente tinha que limpar o gradiente de personalidades intrusas, de automagia, de implantes, chips, hologramas. Ela tinha ali mais de 12 registros, memórias ancestrais e acásticas que estavam vibrando no campo dela. A gente teve que limpar isso. E aí, quando não tinha mais nada espiritual, a gente identificou o processo da autoobsessão, através de camadas. E aí eu tive que ali fazer uma revisão daquele processo terapêutico. Porque eu ia ficar limpando e ela sujando. Por conta da obsessão, autoobsessão. E aí eu tive que parar ali o processo terapêutico da apometria e iniciar um outro processo de autoconhecimento. Dela entender que ela precisava trabalhar o amor próprio. Um fortalecimento da autoestima, um fortalecimento da autorresponsabilidade. Despolarizar gatilhos do processo traumático do relacionamento que ela teve com o ex-marido. Ela trabalhar o perdão ao ex-marido.
e aí trabalhar memórias da infância que trouxeram o padrão do ex-marido, porque se ela não corrigir isso, ela vai repetir com outro CPF. Só vai mudar o CPF. Mas ela vai acabar atraindo mesmo se ela não tivesse mudado esse padrão mental. Então, depois desse processo todo, que foi um tratamento, como ela estava num gradiente de consciência muito baixo, foram 6 sessões para transformar, para ressignificar esse padrão de autoobsessão. E aí sim, depois de 6 sessões de ressignificação desse padrão de autoobsessão, ela já estava mais lúcida, ela já estava mais clara, ela já estava mais consciente de que ela era responsável pela transformação dela. Foi um processo lento, devido ao gradiente de consciência dela que era muito baixo. E aí sim, aí ela estava pronta para evoluir no tratamento. E aí nesse caso, que foi um caso mais grave, mais complexo, ao todo foram em torno de 12 sessões ao todo, juntando terapia de autoconhecimento, juntando o processo da apometria, né? Sendo 6 sessões de apometria e 6 sessões do processo de autoconhecimento, nesse caso mais complexo. Mas normalmente um processo de tratamento ele gira em média de 4 a 8 sessões no máximo, certo? Muito bem, então isso é um assunto. E nessa hora, a apometria ela pode ajudar você a fazer uma correção no seu campo para limpar esses gradientes energéticos. Não somente de obsessão espiritual, muito mais do que isso. Chips, implantes, placas, hologramas, que não vai dar tempo de falar isso nessa aula aqui, mas que em outras, se você tiver interesse, escreve aqui, Daniel, eu quero aprender mais sobre isso. Daniel, eu quero aprender mais sobre aquilo. Se você acompanhar no nosso canal, eu tenho feito já algumas lives, algumas outras aulas sobre conteúdos inconscientes de repetição ancestral, como padrões de fanatismo, padrões de abandono, padrões de abuso, padrões de escassez, padrões de traição e muito mais. Tudo isso são padrões que podem ser repetidos pela ancestralidade DNA e que repete a nível transgeracional. E quando a gente identifica isso através da radiestesia e corrige isso através da apometria, a gente consegue trazer muita consciência e transformação, que vai impactar naturalmente no campo profissional, no campo afetivo, no campo familiar da pessoa, certo? Continuando aqui, é importante você entender também que a apometria, ela traz o entendimento, a consciência de interfaces, como estão sendo mostrados aqui na foto ao lado. A interface física, etérica, astral, mental inferior. A física é como o próprio nome está dizendo, é o corpo físico que a gente pega e vê, certo? O etérico é o campo energético, onde estão os chakras, onde estão os processos dos meridianos de acupuntura, ali, certo? Já a interface astral é o nosso campo emocional, as emoções que a gente permeia ao longo do dia e da semana. O mental inferior são os padrões inconscientes que vêm ou a nível ancestral ou acástico, que podem reverberar ou da infância, dessa vida, dessa existência, do nascimento, infância, até os 8, 12 anos, até os dias de hoje. Tudo isso fica no mental inferior, através de gradientes de baixa vibração, medo, escassez, rejeição, abandono e assim por diante. Então, na apometria, a gente vai desdobrando esses processos. A gente vai fazendo um desdobramento através de pulsos apométricos e a gente vai limpando esse processo, essas interfaces, esses conteúdos inconscientes, a gente vai limpando isso, despolarizando isso e reconectando tudo isso. Resumindo de uma maneira muito simples, isso é apometria. Isso impacta diretamente o campo profissional da pessoa. O seu campo profissional pode ser impactado, beneficiado. O seu campo afetivo pode ser impactado, beneficiado. E o seu campo financeiro pode ser impactado e beneficiado, certo? Fazendo limpeza de processos obsessivos espirituais, limpeza de implantes, memórias tóxicas, atração de pessoas nocivas para o campo e muito mais. E eu também quero aproveitar essa aula e falar sobre o Comando Santa Esmeralda. O que é o Comando Santa Esmeralda? É o nosso comando de amparo, é o comando que eu trabalho e que tem uma conexão mais forte
O Comando Santa Esmeralda ele surgiu a partir de uma aliança de cura estelar e pesquisas na área da genética. A aliança foi feita por uma importante hierarquia de seres de luz de Alpha Centauro. Essa nave, ou esse comando, ou esse Merkaba, vai depender da maneira como você enxerga, é tudo a mesma coisa, ela fica orbitando fora da Terra, no campo astral, entre a quinta dimensão e a nona dimensão, dando todo o amparo e suporte ao planeta Terra como inteiro, ok? E aí esse comando, ele é regido pelo mestre Larion, que é o mestre da Fraternidade Branca, regente do quinto raio, junto com seu complemento divino, Palas Atenas e Arcanjo Rafael. Ajuda no processo de correção psíquica, emocional, física de todos os seres do planeta Terra que estejam abertos a isso. Conta com uma equipe de cirurgiões, médicos e geneticistas multidimensionais. O Comando Santa Esmeralda, como eu já falei, ele é regido pelo mestre Larion, que é um dos representantes da Fraternidade Branca. Trabalha com Palas Atenas, que é uma representante do Conselho Kármico, atuante e dirigente máximo desse comando, um comando multidimensional, que vai da quinta até a nona dimensão e que é um dos comandos da Ordem Crística, de Sananda e Mika. Atua com o Comando Asta, a Polícia Estelar e as Fraternidades Solares, dentro do projeto de resgate crístico. Então, é um comando que coordena a operação máxima de resgate do umbral, resgate de consciências desencarnadas, ajuda no processo de seres humanos, humanoides, animais, plantas e solo. O Comando Santa Esmeralda ele atua em todas essas linhas simultaneamente, ao mesmo tempo no planeta todo. O Comando Santa Esmeralda ele opera no planeta todo, com centenas de naves, cuidando desse trabalho de monitoramento ecológico, resgate de elementais negativados, providenciando o equilíbrio planetário e a preparação do planeta para esse período que nós estamos vivenciando nesse momento, período de transição da Terra 3D rumo a 5D, num caráter mais sutilizado, mais cristalino. Então, seria praticamente impossível, sem o amparo dessas redes cósmicas, essa transição de uma maneira harmônica, se não tivesse esse suporte. Seria praticamente impossível. A vida ia deixar de existir. Todo mundo ia ter que desencarnar e reencarnar numa quinta dimensão. Mas através desses comandos estelares, e o Comando Santa Esmeralda é um deles, ele ajuda a gente a sutilizar a nossa frequência, sutilizar a nossa vibração, através do conhecimento, através do autoconhecimento e através de técnicas poderosas, como a apometria, que ajuda e que foi ativada através de vários canais no mundo todo, através de médios que conseguiram ser ativados e ouvir a orientação de mentores e mentores arcturianos, que são os representantes e embaixadores da Confederação, como eu já falei em vídeos anteriores, em relação à Terra. O Comando Arcturiano faz parte do Comando Santa Esmeralda e possui representantes que vão ativando os canais mediúnicos de incorporação que conseguem ouvir e captar essa indução positivada dos arcturianos. E aí foram passando e ativando vários médios através de várias técnicas arcturianas, em vários locais do Brasil, fora do Brasil, na América toda, na América Latina, em qualquer parte do mundo, visando disseminar a apometria e outras técnicas terapêuticas. Exatamente para quê? Para que o planeta possa sutilizar a frequência. E nós, seres humanos que fazemos parte desse processo, que a gente também possa sutilizar e manter uma vibração junto com essa nova Terra de quinta dimensão. Que nada mais é do que uma Terra de amor. Que a nossa vibração venha estar em amor. Que a nossa vibração venha estar em gratidão. Mas você acha que isso é fácil ou é desafiante? Considerando o entorno, considerando o que aparece na televisão, considerando o que aparece nos telejornais, é desafiante. Mas se você se conectar diariamente com Santa Esmeralda, se você se conectar e aprender um processo como esse, e você pode aprender a se autocorrigir, você pode aprender a se autolimpar, você pode aprender meditações, Merkabas, e tudo que eu estou ensinando nesse canal, certamente isso vai ajudar um pouquinho a você elevando a sua vibração. Essa é a visão. Esse é o espírito que eu quero que você entenda e capte, certo? Porque o planeta está mudando. E quem não acompanhar esse processo do planeta, aqui é o planeta e aqui são as pessoas, você.
O planeta está subindo a sua vibração. Se você não subir junto a essa vibração, eu sinto muito te falar essa verdade. O seu corpo físico vai adoecer, você vai desencarnar e você vai para um retiro planetário, Nosso Lar, Uanda, Santa Esmeralda. E aí você volta para cá de novo lá na frente. Lá daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, do tempo que eles autorizarem. E aí você volta de novo para você exercer seu propósito evolutivo. Certo? E isso são as orientações que foram me passadas, repassar. Eu só estou repassando isso para o seu bem, para o seu despertar de consciência e dos seus queridos, as pessoas que você ama, porque isso é muito sério. O planeta está mudando e não tem mais tempo para perder. Não tem mais. As pessoas que estão em cima do muro, elas vão ser impelidas, ou elas se posicionarem para um lado ou para o outro. A decisão ela é sua e vai ser sempre sua. Então, nos próximos 2 a 5 anos, o planeta ele vai trazer mudanças profundas na malha magnética. Já está acontecendo. E as pessoas vão sentir cada vez mais efeitos de transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, padrões de depressão e desejo de suicídio. Essas coisas aqui vão acontecer cada vez mais. Elas vão acontecer cada vez com mais frequência. Felizmente ou infelizmente. Por que felizmente ou infelizmente? Infelizmente porque são problemas sérios, graves, físicos. Mas também, felizmente, infelizmente porque são problemas graves, sérios e dolorosos. Mas também, felizmente, porque através dessa dor é que as pessoas muitas vezes despertam. Se não for um processo muito forte, muito impactante, muitas vezes as pessoas iam ficar vivendo anos e anos sem mudar. Então, muitas pessoas vêm até mim, alunos, clientes, buscando aprender a se autocorrigir, buscando atendimento, porque estão na dor. Estão na dor, certo? Então, essa é a ideia. É você limpar e aprender a se limpar. E a minha missão é essa, é te ajudar a você ser autossuficiente no trato das suas energias. É te ajudar a você ser autossuficiente em você se autolimpar, certo? De uma maneira muito direta, prática e sem rodeios, certo? Muito bem. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele ajuda exatamente nessa operação resgate. Ele ajuda exatamente fazendo com que ajude no resgate de almas, dando suporte através de equipes de médicos, cirurgiões, magos da luz e hospitais de suporte, certo? E é regido pelo Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Então, atuo no encaminhamento de entidades negativas, é para lá que eu, particularmente, encaminho essas consciências que de repente estejam num gradiente denso, obsessores, desencarnados, magos negros e outros, e para lá que eles vão sendo encaminhados e trabalhados a ressignificação energética. Atuando junto com equipes apométricas, corta-se a ligação com o assistido ou atendido, tratando a entidade com diversas formas, como por exemplo banhos de cachoeira, banho de ervas astrais, defumação astral, trocando as vestes e abrindo o portal de encaminhamento com muito amor para Santa Esmeralda. Ok? Então, se você gostou dessa aula, clique aqui em curtir, compartilhe com seus amigos e eu vou aprofundar muito mais sobre esse assunto no dia 26 de janeiro, às 20 horas, no nosso caminho da energia em equilíbrio, certo? E isso vai poder te ajudar a você ser autossuficiente no cuidado das suas energias de forma simples e prática, sem rodeio, sem mimimi, direto e prático, certo? Porque essa é a minha pegada. Então, se inscreve aqui nesse link, fala comigo e você vai ter uma transformação, ok? Você pode ter uma transformação profunda na sua vida, de forma harmônica. Eu te aguardo lá. Até lá.